Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é segunda-feira, dia 26 de agosto, e o tema do estudo de hoje é uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. O texto bíblico que baseia o estudo de hoje é Marcos, capítulo 11, no versículo 24. Aqui, Marcos escreveu o seguinte: Por isso eu digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. De manhã, vindo de Betânia, a apenas 3 quilômetros de Jerusalém, Jesus teve fome. Vendo uma figueira com folhas, foi até ela, para talvez encontrar alguns frutos precoces. Essa ação não seria considerada roubo, uma vez que, de acordo com a lei do Antigo Testamento, alguém poderia tomar alimento do campo ou do pomar de um vizinho para saciar a fome, conforme está em Levítico, capítulo 19, verso 9, capítulo 23, verso 22 e Deuteronômio 23, verso 25. Mas Jesus não encontrou nenhum fruto e disse à árvore: Nunca mais alguém coma dos seus frutos, o que está em Marcos, capítulo 11, verso 14. Foi uma ação bastante estranha e atípica para Jesus, mas o que veio depois foi ainda mais marcante. A próxima cena provavelmente tenha ocorrido no pátio dos gentios, onde eram vendidos os animais para sacrifícios, uma prática iniciada por Caifás havia pouco tempo. Jesus expulsou os vendedores do pátio para que a adoração silenciosa pudesse continuar. A ação dele foi uma afronta direta aos responsáveis pelo sistema do templo. Jesus ligou 2 passagens do Antigo Testamento como uma repreensão contundente ao comércio profano. Ele insistiu que o templo deveria ser uma casa de oração para todos os povos, o que está em Isaías capítulo 56, verso 7, incluindo, enfaticamente, os gentios. Depois, acrescentou que os líderes religiosos tinham feito do templo um covil de ladrões, o que também está escrito em Jeremias, capítulo 7, verso 11. Então, no fim daquele dia extraordinário, Jesus deixou a cidade com seus discípulos, conforme Marcos, capítulo 11, versículo 19. Na manhã seguinte, voltando para a cidade, conforme Marcos, capítulo 11, do verso 20 a 26, os discípulos ficaram surpresos ao verem que a figueira estava seca desde a raiz. Ao explicar o que havia acontecido, Jesus ensinou sobre oração e perdão. O que tudo isso significa? Esses 2 relatos são a 4ª história em formato de sanduíche registrada em Marcos. E essa noção de uma história em formato de sanduíche nós aprendemos na 3ª lição desse trimestre. Nessas histórias, a ironia dramatizada acontece quando personagens paralelos realizam ações opostas ou personagens opostos realizam ações paralelas. Em Marcos 11, a figura e o templo estão em paralelo. Jesus amaldiçoou a árvore, mas purificou o templo. Ações opostas. Mas a ironia é que os líderes religiosos, a partir de então, iriam conspirar para matar Jesus, e essa ação significaria o fim dos serviços no templo, que se cumpririam na pessoa de Jesus Cristo. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu vou deixar com você o texto para a sua leitura bíblica, o Reavivados por Sua Palavra, onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. E o texto de hoje é Mateus, capítulo 27. Que Deus te abençoe muito. E com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.